É isso, chegamos. Esse é o programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e a partir de agora, na próxima meia hora, na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3, você acompanha um bate-papo super especial. Mas antes de eu apresentar o meu convidado, eu convido você, ouvinte, que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar, para vir para o YouTube e acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. Você que já está no YouTube deve estar vendo que eu estou ao lado de um convidado super especial. Eu estou falando de Sérgio Amauri Jardim. Ele é são carlense, mas ele morou muito tempo em Marília. Ele cursou filosofia, mas se encantou mesmo. Foi pela livraria, pelos livros, pelas letras. Ele é livreiro aqui do Canto das Letras na cidade de São Carlos. O popular Serginho do Canto das Letras, e hoje eu vou bater um papo com ele. Serginho, obrigado pela presença no programa Subtexto. Que legal falar com você, cara. Obrigado. Eu que agradeço muito, Glauco, sabe? Poder contar um pouquinho da minha história no mercado de livro, tanto em São Carlos quanto em Marília. Ô Serginho, você nasceu aqui em São Carlos e em que momento você começou a se encantar pelos livros, começou a se encantar pela música? Porque os vinis também fazem muito parte da sua história, né? Faz. Na verdade, eu comecei a me encantar pelos livros. Aos 14, 15 anos, eu trabalhava na Hi-Fi. E eu esperava sair o meu salário para ir nas bancas e comprar. Eu comprava aquela coleção Os Pensadores, sem mesmo entender que são autores que precisam de mais informação, mas eu li esses livros e fui fazendo a coleção. Foi, por incrível que pareça, as minhas primeiras leituras, sem que eu pudesse, inclusive, entender os filósofos, foram comprando os pensadores nas bancas de jornais de Uma Marília, coleção que tá aqui logo no que eu começo tenho ali aqui no da. Eu começo, é a vi. primeira edição. Na entrada da loja tá aqui os pensadores. É, E a partir daí, em algum momento, depois do ensino médio, você pensou em prestar vestibular e foi fazer filosofia, foi para Marília. para Marília, isso. Aí o Canto das Letras foi meio que sem querer. Até por conta disso que a minha livraria tem esse nome, Canto das Letras. Porque teve um mês que eu estava com um pouco de dificuldade financeira, então eu peguei um pouquinho dos meus livros usados, 6 livros, e na época minha namorada pegou 6 livros também, e a gente precisava de uma grana. A gente pôs em cima de uma mesinha para vender esses livros, Isso dentro da Unesp, dentro da Serginho. Unesp de Marília. E deu tão certo, nós vendemos esses livros em menos de 5 minutos, ou um pouquinho mais. E ficou a ideia. Então eu vou começar a comprar livro e vender aqui na faculdade. Até então a Unesp nunca tinha tido uma livraria, a Unesp de Marília, né? E nós ficamos um ano vendendo livros nos corredores da faculdade. E aí foi surgindo esse mundo. Aí, por isso que ela chama Canto das Letras, Era que num nós, cantinho nós lá. começamos um cantinho de um corredor da faculdade da Unesp. Que bacana. O Canto das Letras, para quem não conhece, fica na Rua Santa Cruz, na Baixada da Rua Santa Cruz, passando o Eugênio Franco, logo à esquerda. É um espaço muito legal e o Serginho tem na loja muito disco de vinil, muitos livros. Eu estou fazendo a gravação diretamente da loja e eu estou vendo aqui o vinil do Stan Getz, que depois veio a gravar o Getz e Gilberto, né, que foi um dos caras que popularizou a bossa nova nos Estados Unidos. Tem o John Lee Hooker, Boom 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 Boom, grande John Lee Hooker do blues e muita, muita coisa de rock, muita coisa de MPB e os livros que o Serginho tem aqui. Alguns são livros novos, lançamentos, e outros livros assim históricos. Eu, por exemplo, comprei o Emílio do Rousseau, do Serginho aqui, e estou me deliciando com ele. Eu sou o Glauco Keller, como você sabe, você que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar, ouvindo diferente, vendo diferente, sintonizando diferente. Você pode acompanhar o programa Subtexto também no YouTube, é só você se inscrever no canal Glauco Keller. E lá, toda semana tem uma dica de livro e uma entrevista super especial com um escritor, com um agente cultural. E hoje com o Serginho Livreiro, aqui direto do Canto das Letras. Ô Serginho, e você ficou quanto tempo em Marília, cara, dentro da Unesp? Dentro da Unesp, fiquei
aproximadamente 2 anos vendendo livros no corredor da faculdade. Só que nós fizemos um trabalho tão legal que os professores começaram a pedir para a gente montar uma livraria dentro da faculdade. Aí nós falamos com o diretor, que era o Jaime Gasparotto na época, e ele autorizou a abertura de uma concorrência, onde nós participamos de 4 concorrências, ganhamos as 4, e eu trabalhei com firma aberta dentro da Unesp de Marília, aproximadamente 19 anos. Nessa época, nós fizemos um trabalho tão bonito que a livraria ela cresceu. Depois nós fomos chamados para montar uma segunda loja na Fundação Eurípides Soares da Rocha, uma faculdade de Direito e Administração, onde nós fizemos um trabalho mais especializado na área de humanas da fundação também. E depois uma terceira loja no centro da cidade. Então Marília começou mais ou menos assim, no cantinho do corredor da faculdade da Unesp, com a abertura da livraria e 19 anos de trabalho. 19 anos de trabalho. E depois, quando você voltou para São Carlos, foi que ano, Serginho, que você voltou para a cidade de São Carlos, aproximadamente, assim? Olha, em agosto desse ano, a livraria vai fazer 10 anos aqui em São Carlos. 2004? Isso, 2014. 2014, isso. 2014 você voltou aqui para São Carlos e aí você abriu o Canto das Letras. Uma coisa que eu queria perguntar para você, e eu tenho certeza que o nosso ouvinte tem essa dúvida também, como que é a concorrência com a internet, Serginho? Hoje em dia, São Carlos tem o Canto das Letras, tem outras livrarias também, e é muito difícil você hoje concorrer com a facilidade, com a rapidez da internet. Esse ambiente aqui gostoso de fuçar nos livros, nos vinis, você acha que é um grande diferencial em relação à compra pela internet? Muito, muito. Inclusive, eu fechei minha empresa em Marília por conta da internet. Na época, livrarias do mundo inteiro estavam fechando, quando entrou a internet. E aí eu fiquei parado um tempo, fechei minhas 3 lojas e fui trabalhar uma época na Livraria Nobel. Eu gerenciei a Livraria Nobel, ficava no shopping de Marília por uns 4, 5 anos, talvez. É mais ou menos essa E a aí história. depois você veio para cá. Depois eu vim para São Carlos. E o Serginho tem uma foto muito bonita que a proprietária da Nobel deu para ele, com o termo livreiro. E antes de começar o programa Subtexto, eu falei, olha, eu vou te acreditar como livreiro, porque eu acho livreiro uma palavra maravilhosa e o Serginho gosta bastante dela. Você que está acompanhando o programa Subtexto pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube. Glauco Keller, faça a inscrição lá no canal e você vai acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. Ô Serginho, eu sei que você tem muitas histórias legais para contar, eu fico imaginando quantos momentos legais, quantas histórias curiosas você vivenciou nesse tempo todo dentro da Unesp, depois na cidade de Marília, nas páginas dos livros. E tem uma história curiosa que eu vou pedir para o Serginho contar aqui. Eu estava dizendo para ele que hoje, especificamente, eu fiz uma entrevista com o Marcelo Bortolotti, que é um biógrafo conhecido no país, né? Ele é jornalista, ele escreveu a biografia do Guinhardo, pintor Guinhardo, de Cavalcante, e percorreu os últimos dias do Belchior no Uruguai, escrevendo o maravilhoso livro Viver é Melhor que Sonhar. E o Serginho tem uma história bastante curiosa com o Belchior, que era biólogo e passou pela Unesp. Você conversou com ele, Eu conversei, é uma história rápida, mas ela é bonita. Eu trabalhava na livraria, no Canto das Letras, na Unesp. Eu descendo, andando pelo corredor, uma vez eu encontro nada mais e nada menos que o Belchior. Baixinho, aquele bigode. E eu cheguei no Belchior como se eu conhecesse ele há 1500 anos. Falei, Belchior, ele estava em Marília para fazer uma palestra sobre meio ambiente. Então ele foi sozinho, não levou músico, não levou instrumento algum. E eu pedi para ele. Falei, Belchior, você toca umas músicas pra gente? Ele foi muito gentil. Ele falou, ó, primeiro eu vou fazer a palestra, depois eu tiro uma palhinha para vocês, mas você precisa me arrumar um violão. Aí eu procurei um violão a faculdade inteira. Eu sabia até as pessoas que tinham que tocavam o violão. Naquele dia ninguém tinha.
Até por isso que se um dia, o dia que eu morrer, eu vou ter que ir com um violão para levar pro céu. Para encontrar o Para encontrar Belchior o e dar Belchior, o para ele não violão ficar para bravo ele. comigo, é. Porque eu acabei assistindo a palestra toda e eu fiquei muito chateado de não ter conseguido arrumar um violão para ele. E eu acho que eu não fui muito educado com ele. Eu deveria ter ido lá e falar, Belchior, não achei um violão. Eu saí 15 minutinhos antes e não apareci mais. Que, É a minha história com o que Belchior. sensacional. O Belchior acho que procurou o Serginho e falou: Poxa, vou tocar aqui a Divina Comédia Humana, vou tocar Alucinação. Aliás, eu tô vendo aqui, ó, o Alucinação do Belchior tá ali no canto, a parede do Canto das Letras aqui é lindíssima. A organização que o Serginho tem aqui é algo, é impecável com ah, as tarjetas, com a literatura as literaturas que ele apresenta aqui. E o Belchior me parece, inclusive, o Marcelo Bortolotti na entrevista fala que o Belchior ele quis se afastar no final da vida, né? Ele quis Isso. ficar recluso, ele ficou 10 anos, dos 60 anos até os 70 anos, né? E o Marcelo conta na entrevista também que ele esteve num hotel e no porão do hotel ele encontrou algumas coisas do Belchior lá. Ele encontrou duas malas que o Belchior foi embora e deixou. Mas esse é um outro papo. Eu sou o Glauco Keller, como você sabe. Todo sábado, a partir das 15 horas, durante meia hora, a gente fala de arte, de educação, de cultura. Eu sempre bato um papo com um escritor, com um agente cultural, com um produtor cultural aqui na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar. E hoje eu converso com o Serginho Livreiro, que há 10 anos está de volta aqui em São Carlos com o Canto das Letras, que é um espaço muito legal, um sebo, uma livraria com livros adoráveis de literatura nacional, literatura internacional, clássicos e muito, muito vinil para você que gosta de acompanhar as tendências, as novidades. Tem lá 3 vinis, eu tô vendo daqui, ó, da Lady Gaga e também os grandes clássicos da música nacional e internacional. O Serginho, tem uma história que eu vou pedir para você contar, que eu já ouvi de você, que é muito legal, que aconteceu lá em Marília, Ai, que é a Maria. história de um ladrão bastante curioso e que depois você veio a saber que esse ladrão era um ladrão intelectual e você ficou preocupado com ele dentro da sua loja, é isso? Sim. É, porque esses 19 anos de trabalho no Canto das Letras em Marília, é uma coisa importante para mim poder falar agora. É assim, a Unesp ela me deu um respaldo e um conhecimento assim muito legal. Os cursos lá, a maioria são na área de humanas. Então eu aprendi muito com esse trabalho. Nós fizemos uma grande livraria lá em Marília, sabe? A ponto das gravadoras terem a gente como um dos principais clientes deles, algumas no estado de São Paulo e até mesmo do Brasil. Por exemplo, Martins Fontes, que é uma grande editora na área de humanas, a Cortez, que na época era uma das principais editoras na área pedagógica, entre outras editoras. É, nós fizemos um trabalho muito grande lá. Claro que eu tinha todo um respaldo da Unesp. Então foram mais de 100 talvez 150 lançamentos de livros. É, Dentro e na livraria, na Serginho. livraria. Olha que legal. Inclusive livros, assim, nós lançamos nessa época livros do Robensbaum, Era dos Extremos, logo que saiu o livro. Nós lançamos livros do Darcy Ribeiro. São tantos autores que eu precisava uma hora pesquisar e pôr isso num papel que eu não vou lembrar. É, as maiores editoras na área de humanas do Brasil, eles ligavam para mim no final do ano para falar, Sérgio, o Canto das Letras foi a livraria que está entre as que mais venderam livros nossos esse ano. Por que isso? Nós tínhamos esse respaldo de uma instituição, que era a Unesp, por trás. E Isso, um público leitor um ali, público né, leitor. Serginho? Então isso eu aprendi muito. É um professor, é um aluno que compra um livro, que faz um comentário. Teve professor que deixou para cancelou a aula na sala para fazer da aula dentro da loja, que ele achou que o ambiente e a discussão estava mais propício para a aula dele do que levar os alunos para uma sala de aula.
Então foi um conhecimento assim muito legal para mim e importante para o meu trabalho hoje, sabe? Hoje, assim, não tudo, mas eu sei um pouquinho eh, de grandes autores, qual que é a melhor tradução, qual que é uma tradução mais comum. Então eu aprendi tudo isso na Unesp. E claro, aqui também com o meu trabalho, porque eu peço informação para os clientes, eu adquiro informação com o pessoal. Então, respondendo uma pergunta sua anterior, assim, quando entrou a internet, prejudicou muito a gente, Uhum. a ponto de eu precisar fechar minhas lojas. Mas a minha paixão pelo livro é tão grande que eu não. Eu falei, eu vou precisar continuar pela história que o Canto das Letras teve em todos esses anos. E é claro que tem histórias engraçadas também, né? Nesse E tempo essa todo, foi né? uma delas. Então eu estava numa das minhas livrarias, essa que ficava no centro, e eram umas 11h20 da manhã, entra um senhor alto, com um casaco de couro que descia o joelho do casaco dele, e eu percebi que ele tinha duas coisas assim na cintura, que acho que meio que de brincadeira eu pensei comigo, aquele tem uma bomba, aquele tem uma metralhadora. É claro que eu pensei isso brincando, né? Mas essa livraria minha, ela tinha uma repartição, tinha uma parte que era o sebo, que ficava no fundo, e uma parte que eram os livros novos, que ficavam na frente. Ele só ficou na parte de trás, que era meio escondido, ninguém via ele, só eu. E eu achei estranho o jeito dele de não se expor, né? E fiquei um pouco incomodado com ele. E achei que fosse um assalto. Eu falei, não, ele quer me roubar. E eu falei, então eu vou oferecer uma água para ele. Ele vai falar que quer água, a hora que eu entrar para pegar, ele vai tirar essa metralhadora, essa bomba e pronto, acabou o assalto, né? Eu Eu dou o me dinheiro livro que tem. rapidamente. Mas não, ele não vai embora. Ele ficou lá das 11h20, era meio-dia, ele estava lá, era 1h da tarde, ele estava na loja separando livros. Só que eu percebi uma coisa que me deixou assim muito preocupado. Quando tocava o telefone, ele olhava para mim com um sinal que se eu fizesse alguma coisa de errado, ia acontecer alguma coisa de errado. Conclusão: esse cliente foi embora da loja depois das 16 horas. Ele levou os melhores livros que eu tinha na área de humanas. Ele levou Marx, Weber, Comte, Durkheim, levou Kant, levou Descartes, Spinoza. Ele levou 5, 6 sacolas de livro. Ele tira um maço de dinheiro e paga, não pede desconto, nada e vai embora. No dia seguinte, eu chego para abrir a loja. Antes eu vou tomar um cafezinho na padaria que tinha na esquina da loja. Eu tinha o costume de abrir o jornal rápido para ver as primeiras notícias. Aí eu vejo a notícia de que o Bradesco, que ficava 1,5 km aproximadamente da minha livraria, tinha sido assaltado às 11 horas. Um dos assaltantes desceu a rua 4 de abril e não mais foi encontrado. É por isso que eu chamei essa história de o ladrão intelectual. Por quê? Ele ficou o tempo todo dentro da livraria. Quem que vai imaginar que um ladrão de banco Vai estar está dentro de uma escolhendo livraria. livro? Ele esperou passar todo o movimento e foi embora com os melhores livros que eu tinha. Sensacional. Levou É mais ou sociologia, menos levou. assim, não sei se eu contei bonitinha a Muito história. legal, Que levou cada vez que eu filosofia. conto, a história é essa, mas às vezes eu coloco mais detalhe. Muito Eu não bacana. lembro. Eu sou o Glauco Keller e esse é o programa Subtexto. Hoje eu tô aqui direto do Canto das Letras, tendo o prazer de receber no programa o Serginho, que é livreiro aqui na cidade de São Carlos, e tá contando as histórias dele dentro das livrarias, dentro das páginas dos livros e também dentro dos vinis, porque tem muito vinil aqui. Como você sabe, você pode acompanhar o programa Subtexto também no YouTube. Você que está na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3, você pode se inscrever no YouTube, no canal Glauco Keller, e acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. Lá no canal você encontra também, semanalmente, uma dica de livro super especial para você. Ô Serginho, eu queria tocar em alguns pontos mais pessoais seus, cara. Eu vejo aqui, é, como eu falei, muitos vinis, tem muito aparelho de som.
o que que você ouve, o que que você gosta, assim, suas preferências musicais, porque aqui a gente vê desde brega, velha guarda, jovem guarda, rock nacional, rock internacional, jazz, o que que o Serginho gosta de ouvir quando você está sozinho aqui, você coloca um vinil para ouvir, o que que te O apetece fato de mais? ter trabalhado em loja de vinil nos anos 70, eu aprendi a ouvir um pouquinho de tudo. Sabe, eu conheço um pouquinho de tango, de bolero, de brega, de jovem guarda, de... Mas a minha paixão sempre foi o rock, o MPB, música clássica, jazz. Mas acho que principalmente o rock e o MPB. Acho que eu me apego mais e tenho escutado mais hoje. Dentro do rock, você tem algum período que você gosta mais? O heavy? Alguma banda? Você tem uma banda favorita, Serginho? Eu curto muito AC/DC, Pink Floyd. Eu gosto bastante de rock progressivo. Pink Floyd, AC/DC, Yes, King Crimson. Eu gosto desses clássicos, sabe? Você só deu dica boa aqui para o nosso ouvinte, hein? Poxa, Yes, Pink Floyd. Você sabe que nas minhas aulas eu, em algum momento, falo um pouquinho de música, né? Não sou especialista em música, assim como você gosta de ouvir bastante. A minha arte é a literatura, mas tem um aspecto da música que é a densidade. E a densidade é o número de instrumentos tocados ao mesmo tempo. E aí eu apresento para os alunos o Ramones, que entram todos os instrumentos ao mesmo tempo. O punk tem essa característica, né, Uhum, Serginho? E o Pink Floyd. Então você mostra, por exemplo, um Shine on You Crazy Diamond, cada instrumento entra uhum. em um momento até que a voz, né, no caso do David Gilmour, aparece, né? E que dica especial, É um rock clássico, né? progressivo é um grande clássico, né? O Serginho, quem quiser conhecer a loja, quem quiser saber um pouco mais, como que faz? O Instagram é Canto das Letras, Isso. tem sempre bastante postagem. Qual que é o endereço exato do Canto das Letras, Serginho? É Rua Santa Cruz, 183. Rua Santa Cruz 183. Para você que não sabe, a Rua Santa Cruz é aquela rua que passa pelo Eugênio Franco. Você sai da estação, você virou ali no hotel, você virou, chegou no Eugênio Franco, a escola centenária da cidade de São Carlos. Quando você começar aquela baixada que vai te levar para a Avenida São Carlos, logo à esquerda você vai ver o Canto das Letras. E no Canto das Letras você vai encontrar muito disco de vinil, você vai encontrar muito livro, tem CD. E antes de começar essa entrevista, eu fui com o Serginho fazer um tour, digamos que pelo background, por aquilo que o cliente não vê. O que tem de disco de vinil, de DVD, de CD guardado aqui, que o Serginho também tem, mas que já não tem mais espaço para colocar, é muita, muita coisa. Ô Serginho, você tem uma. Você estudou filosofia na Unesp Uhum. e naturalmente você mergulhou dentro dos clássicos da filosofia. Você tem um autor favorito, assim, que te tocou desde da adolescência? Ou um livro favorito? A gente está aqui, ó, quem está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar não está vendo, mas quem está no YouTube, eu coloquei aqui o Alienista do Machado de Assis para decorar a nossa mesa. Você tem um autor nacional, internacional que você gosta bastante, assim? Eu às vezes eu sou um pouco metódico com as minhas leituras. Teve uma época que eu comprei dois, três livrinhos de Shakespeare, peças de teatro, comecei a ler, comprei no Sebo do Messias. De repente eu estava voltando no Sebo do Messias, eu comprei tudo que eu achei do Shakespeare, e li tudo. Teve uma outra época que eu gostava de ler muito biografia, mas a minha paixão é filosofia, sabe? É, inclusive eu estou assim, relendo, porque já faz Uhum. tantos anos que eu fiz o curso, né? Então eu estou relendo assim, agora Spinoza, Descartes, Platão, a filosofia mesmo pura. Porque são autores que já são tão clássicos que são para consulta, né? É, O termo clássico já indica a beleza e a importância da obra, né? Ô Serginho, falando especificamente da loja, o vinil voltou para ficar, cara. Hoje, durante um tempo, parecia que o vinil ia acabar. Hoje, o vinil voltou e as pessoas compram vinil e apreciam vinil. compra bastante, aumentou muito
as vendas do vinil pelo menos nesses últimos 2 anos. E o legal também é que as gravadoras têm produzido muita coisa legal. Discos raros que nós não tínhamos no mercado antes, ou você dependia de parecer um usado, que a maioria das vezes ele vinha assim com uma capa rasgada, um disco riscado, né? Hoje a gente tem uma possibilidade de estar adquirindo esses discos novos. Infelizmente, eles são caros, porque acredito que o número de venda ainda é pequeno no Brasil. Por exemplo, você vai para outros países, é muito mais barato o vinil. Mas eu acho que devagarzinho eles vão produzindo mais, vão aumentando as tiragens, tende com o número de venda, eu acho que tende do preço ser melhor também. É E curioso, né, Serginho? Porque já decretaram a morte do rádio, já decretaram a morte do vinil, e os Jasons da música continuam é esse o aí, encanto né? do Esse que é o sebo. encanto, né? Esse é o encanto do sebo, sabe? Isso tanto na parte do livro, e que demorou muito para mim aprender, porque minhas livrarias em Marília sempre teve sebo, mas era um espaço pequeno. Hoje eu fui compreender o quanto é rico e também difícil de trabalhar o sebo. Você pegar um livro e descobrir a raridade, se é uma obra rara, que ano que foi publicado, quantas tiragens tem, o valor comercial disso. Então, é fascinante o sebo. Aí eu incluo o vinil também, porque por mais que eles possam estar produzindo discos novos hoje, isso é muito bom, mas se você tiver um vinil bem conservado, a capa e o disco de época, o valor dele é imensamente maior. Não só o valor do dinheiro, sabe? Mas acho que O valor cultural, né, o valor Serginho? cultural, assim, né? De quem era esse disco, quem que escutou isso daqui. Às vezes tem uma dedicatória ali, então é alguém que comprou, que deu para uma pessoa querida. Então, tanto o livro quanto o vinil, o sebo é encantador, sabe? São histórias da cultura de toda uma geração. Isso. A arte tem É essa a arte. função, né? Eu costumo falar que a importância da arte é justamente não servir para nada. E é por isso que ela nos humaniza, porque a gente tem uma tendência natural a fazer as coisas por conta de outras coisas. Ah, eu vou trabalhar para ganhar o meu sustento, para poder comprar o meu carro, enquanto que quando a gente para ouvir uma música, a gente para simplesmente para ser humano, para se emocionar, para se Sim. tocar, para ler um livro, a mesma coisa, né? Então a função da arte, esse aspecto histórico, esse aspecto cultural da arte é simplesmente maravilhoso. Eu sou o Glauco Keller e hoje o programa Subtexto é super especial. Eu estou conversando com o Serginho Livreiro, aqui, direto do Canto das Letras. Você que está acompanhando a gente na sintonia da 95,3 da rádio UFSCar, escutando diferente, lendo diferente, pode acompanhar essa entrevista também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e lá você vai encontrar dicas de livros semanais e também as entrevistas daquelas pessoas ligadas à arte, escritores, livreiro como Serginho, agentes culturais, artistas de maneira geral que passam toda semana pelo programa Subtexto. O Serginho, a gente está chegando já ao final do programa Subtexto, mas eu queria perguntar para você a respeito do perfil do comprador de vinil hoje. Você vende mais disco de rock? Você vende mais disco de MPB? Quem vem aqui buscar um disco de vinil, em geral, está interessado em que gênero musical, principalmente? O bonito do Canto das Letras, e que por isso que esse mundo me fascina, porque eu tenho todos os clientes. Eu tenho um cliente que vem buscar brega, eu tenho um cliente que vem buscar sertanejo. Às vezes esse pessoal vem com um chapéu, com a bota de que mora no meio, lá No campo? no campo. É, eu tenho todos os clientes, mas o forte é o rock e o MPB, que é o que me mantém aqui. Serginho, você sabe que faz, eu acho que uns 20 anos aproximadamente, aqui em São Carlos, é, aconteceu um festival lindíssimo, né? Que, que foi chamado de Os Cinco no Palco,
E o Cinco no Palco trouxe, eu tive a oportunidade de trabalhar na produção desse show, trouxe juntos o Zé Cabaleiro, o Chico César, o Marco Suzano, percussionista, o Paulinho Mosca, e eu vou ser injusto de esquecer do quinto. Mas a Fátima Camargo, que é do Projeto Contribuinte da Cultura, do Instituto Mário de Andrade, ela trouxe para cá uma baterista, que era, à época, baterista do Sting, a Michelle Dries. E eu fiquei um tempo com ela, pelo fato de eu falar inglês, eu levava a Michelle para os lugares, e eu me lembro que, isso há mais de 20 anos, uma das coisas que ela mais queria comprar era vinil de MPB brasileira. Ela queria levar Milton Nascimento para a Inglaterra, ela queria levar Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso. Inclusive, eu tive a oportunidade, por conta disso, de ir com ela para um show do Milton Nascimento em Campinas, e ela queria conhecer o baterista do Milton Nascimento, Que legal. que era assim, para ela era o grande ídolo da vida dela, e ela teve a oportunidade de conhecer o baterista do Milton Nascimento. Ou seja, como o vinil tem esse apego, né, Eu, Serginho? eu, eu tenho, eu tenho, eu tenho esse público aqui, Glauco, sabe? Eu não sei por que que é sempre mês de janeiro e fevereiro. Eu tenho assim, janeiro e fevereiro, desde que eu montei a loja aqui, são esses 2 meses. Eu tenho vários clientes que vêm da Europa, Estados Unidos, Canadá, da Inglaterra, que vêm aqui na minha loja comprar MPB, eles não compram rock. Que legal, O Serginho. contrário, eu tive cliente, um deles mora nos Estados Unidos, que ele propôs para mim trazer rock de lá, porque eu tenho mais procura de rock e é mais difícil eu comprar aqui, e fazer troca com, discos de MPB. E são vários clientes que frequentam a minha loja janeiro e fevereiro. Eu não sei por que são esses dois Eu, meses. eu, eu acho também, viu, Serginho, que o fato da cidade de São Carlos ter dois grandes campos universitários, né, dois grandes é, espaços universitários, a UFSCar e a USP, Sim, propiciam, né, esse intercâmbio sim. cultural Uhum. que tem ajuda demais. Serginho, a gente está finalizando o nosso bate-papo, finalizando o programa Subtexto de hoje. Mas eu queria, primeiro, te agradecer demais por ter me recebido aqui. Agradecer em especial ao meu querido amigo, o Nando, Fernando Berribili, que é um cara sensacional, é parceiro muito do programa Subtexto, é meu parceiro na produção do programa e também aqui na loja. Ele já fez algumas modificações, vive dando ideia pro, Sim. pro Serginho e deixou a loja muito mais bonita. Foi do Nando a ideia da gente fazer a entrevista com o Serginho aqui E das e, reformas na loja e das também. reformas na loja também. Então o Nando é um cara super especial também, diretamente ligado às artes, à cultura, enfim, uma pessoa muito especial. E para você que tá. Claro, agradecer ao Murilo e ao Otávio que gentilmente vieram num feriado, porque a gente está gravando o subtexto de hoje num feriado. Acordaram cedo, tá frio, montaram uma parafernália muito legal aqui para o canal e também para o programa Subtexto, para a gente poder levar até você que está ouvindo o programa um pouco de arte, de educação, de cultura. Serginho, obrigado mais uma Eu vez. que Eu agradeço, Glauco. adorei, cara. Eu Eu que adorei. agradeço. Eu fico muito tímido na câmera, sabe? Mas eu agradeço muito. Você me deixou bem tranquilo. Obrigado, Que viu? legal, cara. Eu sempre aprendo com os nossos convidados. É isso, gente. Eu queria agradecer demais a todas essas pessoas e agradecer em especial aos ouvintes, às ouvintes do programa Subtexto. Como você sabe, todo sábado às 3 da tarde passam por aqui, às vezes na bancada virtual, às vezes na bancada real, como hoje, um entrevistado, uma entrevistada na área de arte, de educação, de cultura. Eu sou o Glauco Keller, eu fico por aqui, mas sábado, às 3 da tarde, na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, tem mais um programa Subtexto. Grande beijo para você, até a semana que vem.